esqueci-me. Vou gravar a partir de agora. O que é que eu queria fazer aqui? Depois disponibiliza a aula. Sim. O que é que eu queria fazer aqui? Queria fazer uma pergunta. Como é que eu faço isto? Isto ia aparecer aqui. Será que é aqui? Não. Como é que eu posso fazer uma pergunta? Aqui também não é. Aqui também não é. Pois não sei. A pergunta é, eu quero começar a dizer, qual é que é uma polegada são quantos milímetros? 25,4. 25,4. É, excelente. Excelente. Quem é que respondeu primeiro? Foi o Daniel? Fui eu. Empataram. Não, a pessoa não está a gravar a aula. Meio valor cada um. Vamos ver ao vídeo árbitro, não é? Pois, é isso que eu ia dizer. Logo vamos ao VAR. Bom, vamos continuar então. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos aqui. Portanto, temos que determinar estes coeficientes, os 4 que estão dentro do parênteses, portanto, mais o fator de concentração de tensões, o coeficiente de segurança é dado e depois é só fazer o cálculo, ok? Aqui, cá está o coeficiente de segurança, há aqui umas indicações para utilização, portanto, se houver sobrecargas ou cargas de impacto importantes, temos que aumentar o coeficiente de segurança para valores já significativos, portanto, perto de 3. Se for para aplicações normais, portanto, varia entre 4/3 e 2. Aqui é a tal curva que vocês devem usar para transformar a curva básica na curva admissível e determinar essa curva. E aqui isto é para a semana, tensão média diferente de 0. Ok? Questões, dúvidas? Não há questões? Eu acho que não. Tudo percebido? Agora não. Agora não. Então, agora vamos passar para a resolução de um exemplo. Portanto, eu tenho que ir para a partilha dos exercícios. Exatamente, aqui está. Entretanto, são 4 horas, falta-nos 1 hora. Portanto, este é o exercício que eu proponho que comecemos por resolver, exercício 2. Portanto, um veio representado na figura é de aço, com propriedades mecânicas que estão ali representadas. Portanto, resistência à tração 840 megapascal, agora precisam de esferográfica. Já deviam estar a anotar o que eu estou a dizer, mas, portanto, agora precisam mesmo fazer esta resolução. Portanto, resistência à tração 840 megapascal, tensão de cedência 700. O veio está em rotação e está sujeito ao momento fletor M, indicado na figura. Determine o momento fletor, portanto, esta é a questão, sabendo que se pretende uma duração à fadiga de 75 mil ciclos e uma fiabilidade de 50%, o veio tem acabamento superficial maquinado e um coeficiente de segurança de 2. Temos ainda as dimensões deste veio, portanto, o raio de concordância, o diâmetro mais pequeno e o diâmetro maior. Primeira questão, aqui não há dúvida em relação ao ponto crítico, certo? Toda a gente sabe onde é que é o ponto crítico. Sim, há de ser no... Tem que ser aqui na zona do entalhe, melhor, da variação de secção. Portanto, definitivamente, este é o ponto crítico, portanto, é só aqui que temos que fazer o cálculo das tensões. Se temos um momento fletor, qual é a solicitação que temos aqui a atuar? Flexão, certo? Se temos flexão, como é que calculamos as tensões?
Vou passar aqui para o quadro em branco. Vou ver se faço aqui. E agora deveria conseguir apagar isto tudo. Vai ser aqui, clear. Aí está. Portanto, temos solicitações. Eu posso fazer aqui o texto, que é mais fácil. Solicitações. Não. Solicitações. Isto um bocadinho para trás. Depois tem intenções. E depois a parte importante da fadiga, que temos sempre também que colocar, ciclo de tensões. Portanto, temos que identificar qual é que é o tipo de ciclo. Em termos de solicitações, temos então a flexão, certo? Que tensão é que vamos ter aqui? Momento fletor vezes Sim. Y a dividir por momento de inércia. Como é que eu agora calculo isto? Sigma igual momento fletor vezes Y. Y é o quê? É o raio, basicamente. Não. Neste caso é o raio. Não. Distância Distância à linha neutra. Muito bem. É dividir por I. Momento de inércia. Agora o ciclo de tensões. Esta é a parte importante. Como é que eu vou fazer isto? Vou fazer... Ver se assim consigo. Desenhar aqui o veio. Ui, ui. Isto não sai muito bem. Bom, mas deixa eu ver. Mas este já saiu. Agora vamos ter aqui um raio de concordância. Estão a ver ali o raio de concordância? Ótimo. Excelente, excelente. Impecável. E agora aqui... Podia ser pior. E agora? Então, para mim está igual. É mais coisa menos coisa. Sugestão. Não era melhor o professor fazer num papel e mostrar a fotografia, tipo do papel? Não sei se vocês veem alguma coisa. Isto Partilha antigamente aí, funcionava bem com uma caneta que eu tinha, do Magalhães, mas isto já não funciona. Não, funcionava muito bem isso. Eu acertei. Já. Isto é hoje simetria, estão a perceber o que é? Bonito, não está? Portanto, temos aqui o momento fletor, que é qualquer coisa assim. Isto para vos dizer, e esta é a parte importante, qual é o tipo de Uma ciclo? coisa. Doutor, uma dúvida. O Sim. senhor não conseguia fazer tipo isso, depois metia no Moodle a resolução? Este aqui até fiz mais, vocês têm um vídeo com esta explicação. Ah, ok. Este até é fácil. Mas, para agora para a aula, vocês não vão estar a ver o vídeo, não é? Senão mandam dar uma volta a mim. Vocês veem o vídeo depois como TPC. O que eu queria dizer era o seguinte, portanto, vocês têm aqui este veio submetido ao momento fletor. Está em rotação. Este veio está em rotação. O momento fletor é constante. E, portanto, o que nós temos que analisar é como é que as tensões variam no tempo. Imaginem que vocês têm este momento fletor e o veio está parado. Nessa situação, onde é que era o ponto crítico neste veio? Quem é que começa a dizer? No raio onde há a variação de secção. Mas em cima ou em baixo? Em cima, Porquê? está tracionado. É exatamente. Esta parte superior está a tração. Vou pôr aqui uns mais. Tração, certo? Ele flete. Aqui o mais. Aqui o mais. Aqui em baixo está a compressão, certo?
Portanto, abaixo da linha neutra, a partir daqui para baixo, está a compressão. Certo? Ele vai fletir, vou fazer aqui uma asneira, mas já vamos ver qual é o resultado. Vai fletir desta maneira. Vão ver? E em baixo será qualquer coisa como isto. Ui. Certo? Parte de cima a tração, parte de baixo a compressão. Certo? Está toda a gente a seguir? Isto é muito importante, tem que estar com atenção. Agora, ele está parado, o ponto crítico será cá em cima que está a tração. E calculamos a tensão daquela maneira. Agora, se ele rodar, e se nós imaginarmos que temos aqui, num determinado instante, que eu vou chamar aqui T1, paramos isto no tempo, fazemos uma fotografia, no instante T1, e vamos analisar o que é que se passa aqui neste ponto. Ok? Neste instante T1, neste ponto, nós vamos ter aqui uma tensão de tração, certo? Portanto, o nosso ciclo, vamos lá ver como é que eu faço isto. Vou fazer aqui uma reta. Isto não vai ser fácil. Este é o nosso ciclo. Portanto, aqui temos a duração e aqui as tensões. Tensões, duração, ou melhor, tempo. Portanto, se eu agora, enfim, o veio está em rotação, eu tenho o momento aplicado, paro a máquina e faço uma fotografia. Neste instante, T1, que eu vou pôr aqui, aqui, ok? Cor de rosa. T1. Qual é a tensão que eu tenho? É a tração, certo? Está aqui em cima. Certo? E vai dar um valor qualquer. Imaginem 100 megapascal. Fazem o cálculo, certo? Sabem o momento, sabem a linha neutra, sabem tudo. Momento de inércia, uma secção transversal circular. Calculam a tensão, certo? Agora imaginem que eu ponho novamente, carrego no botão, ponho novamente o veio em movimento. E eu vou rodar o veio só meia volta. Este ponto, aqui, este ponto passa rodando meia volta, estamos ainda no mesmo ciclo, passa daqui para aqui, certo? Este é o meu novo ponto. No instante T2. Claro que isto depois vai depender da velocidade de rotação. Mas para aqui não interessa para nada. Certo? T2. Setor, ok? Isso que o setor acabou de desenhar azul é o quê, supostamente? É o ponto inicial, cor-de-rosa, que rodou meia volta. Ok, rodou, ok. Ele é o mesmo ponto, mas como o veio está em rotação, Sim, rodou meia depois da volta. rotação, ok. Ok? Este ponto T2 agora está à tração ou à compressão? Aí está a compressão. À compressão. E qual é o valor dele? Em termos de tensões? O contrário do T1. Exatamente o mesmo valor em módulo. T1, só que é em valor negativo. E portanto o meu ponto será este aqui. Esta é a parte negativa do eixo, que lá está, das tensões. Aqui será a parte de tração. Certo? Ou seja, o meu ciclo de tensões faz isto. Não é fácil. Estão a ver? E chega aqui, termina um ciclo, deu mais meia volta, e este ponto aqui, depois, vou arranjar aqui mais uma cor. Se eu voltar a pôr em funcionamento o veio e fizer rodar mais meia volta, passará novamente aqui para este ponto. Certo? Instante T3. Ou seja, será qualquer coisa aqui. T3. E passei novamente a ter tração.
E, portanto, o meu ciclo virá qualquer coisa como isto. E assim sucessivamente. Estão a ver? Ou seja, este ciclo, em que as tensões variam entre o máximo e o mínimo, com exatamente o mesmo valor, irá originar uma tensão média que é igual a zero. Certo? A tensão média, vocês lembram-se, é a semissoma das tensões. A máxima mais a mínima sobre 2. A máxima vale 100, a mínima vale menos 100, 100 menos 100, 0. Portanto, estamos na presença de um ciclo. Como é que chama este ciclo? Alternado. Alternado. Exatamente. Alternado. Vou escrever aqui só as iniciais. Alternado. Portanto, tensão média igual a 0. A tensão alternada. Esta, portanto, e agora a questão é, nós temos sempre que determinar a tensão alternada, a tensão média e a tensão limite de fadiga. A tensão alternada é a máxima menos a mínima sobre 2, certo? Portanto, a máxima tem 100, a mínima dá menos 100, 100 menos menos 100 dá mais 100, 100 mais 100, 200, a dividir por 2 dá 100, ou seja, a minha tensão alternada é este valor aqui. Essa, basicamente, a tensão alternada corresponde à amplitude. Corresponde à tensão máxima, se é isso que quer dizer, é. Exatamente. Neste caso, a tensão alternada é igual à tensão máxima. Certo? Máximo. Portanto, a questão é, para eu determinar a minha tensão alternada, só tenho que saber quanto é que vale a tensão máxima nesta situação. Ou seja, eu tenho que calcular aqui, nesta minha tensão, a tensão máxima. Certo? Questões? Tudo percebido em relação a isto? Até uma questão em relação aqui à definição. Portanto, este é o tipo de raciocínio que vocês têm sempre que fazer. Portanto, têm que identificar quais são as solicitações, tal como fazíamos em assistências de materiais, qual é a tensão correspondente e agora, o que é novo, identificar o tipo de ciclo. Se é alternado ou se é repetido. Se há tensão média ou não há tensão média. Isto faz sempre no ponto crítico. E vocês têm que fazer a análise sempre no ponto crítico. Ou seja, lá está. O que é que aqui é dito? A tensão máxima, a tensão alternada é igual à tensão máxima. Portanto, vocês E se têm que tivermos mais do saber, que um ponto crítico, setor? temos que fazer esta análise em todos os pontos potencialmente críticos. Imagino que eu aqui tinha um furo, aqui neste veio, aqui assim um furo. Vocês aqui já não sabiam onde é que tinham um ponto crítico. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Como é que fazem? Têm que calcular a tensão máxima aqui e aqui. E depois dizer, bom, a minha tensão máxima é aqui e atenção. Pois é neste detalhe. Esta tensão máxima, tal como nós já vimos anteriormente, depende do coeficiente de concentração de tensões. O tal KT. Certo? Portanto, vocês aqui na fadiga já estão a englobar conhecimentos de concentração de tensões. Quando nós falamos aqui em tensão máxima, é sempre já com, eventualmente, concentração de tensões. Portanto, tem que fazer o cálculo aqui, só um bocadinho. Tem que fazer o cálculo aqui e ver onde é que ela é máxima. Depois fazem o cálculo final, onde for maior a tensão. Sim. A tensão alternada, neste caso, é igual à tensão máxima, mas certo. É só mesmo neste caso, não é sempre. Não é sempre. É sempre se o ciclo for alternado. Se o ciclo for alternado, como está aqui,
Ou seja, se você tiver um veio a rotação solicitado por um momento defletor constante ou por qualquer força que origine flexão, como é que está? Vocês aqui têm um momento, mas vocês depois têm o exercício 1 que farão a seguir, em que não tem um momento defletor, mas é dada uma força. Imaginem, tem aqui uma força qualquer. Esta força também origina flexão, certo? E, portanto, também aqui têm que fazer, a diferença é que aqui depois têm que calcular o diagrama dos momentos fletores. Agora, Sim. continuamos a ter um ciclo alternado, a força está aplicada, constante, o veio roda, continuam a ter aqui o ponto de análise a fazer esta variação, positivo, tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão, a cada rotação. Cada rotação deste veio é um ciclo, daqui até aqui, certo? Uma rotação, um ciclo. Outra rotação, outro ciclo. E assim sucessivamente. Ok? Ok, Imaginem que obrigado. vocês têm o veio do vosso automóvel e é um, sei lá, um Ferrari que tem rotações, tem 12 mil rotações por minuto. No minuto vocês têm 12 mil ciclos. Estão a ver? É 12 mil vezes que ele faz no minuto. 12 mil ciclos, 12 mil vezes que ele faz esta variação de tensões. Ok? Que é completamente diferente se tiverem uma máquina de ferramenta a trabalhar a 500 rotações por minuto, por exemplo. Estão a ver a questão? Agora, por isso é que é fundamental vocês identificarem o ciclo de tensões para ver se, com as solicitações que têm, só têm este tipo de ciclo ou têm outro tipo de ciclo. Mais uma chamada de atenção para outra questão que é muito importante. Neste caso só temos um momento fletor, mas nós iremos ver depois, mais tarde, na próxima semana, que podemos ter mais do que uma solicitação. E, portanto, se tivermos mais do que uma solicitação, temos que fazer a análise para cada solicitação. Temos flexão, podemos ter também tração. Podemos ter também, lá mais para a frente, vamos falar disso, torção. Mas A depois cada solicitação, nós vamos ter uma tensão e vamos ter que identificar um ciclo de tensões. Certo? E mais ainda, a cada solicitação vai corresponder um coeficiente de concentração de tensões. Mas isso é para daqui para a próxima semana. Mas depois aí já não vai haver somatório de tensões então, pois não? Somatório de tensões. Vocês podem somar tensões que sejam do mesmo género. Ou seja, se tiver flexão, que origina uma tensão sigma, e tração, que origina uma tensão sigma, Pronto, é isso. Aí eu posso somar as tensões. pode-se somar as tensões. Ok, está bem. Era só essa a questão. E, dependendo do tipo de ciclo, também pode ter alterações aqui no ciclo resultante. Mas então para somá-los eles têm que ter obrigatoriamente o mesmo tipo de ciclo ou não? Não. Podem ser ciclos diferentes. Mas Uma depois pode ter um ciclo alternado e a outra pode ter um ciclo, pode ser constante, por exemplo. Ok. Mas isso tem que ser analisado caso a caso. Sim, sim. Mas depois o que vai contar é só o resultante então. O que vai contar, exatamente, porque a questão final é sempre a mesma. Sim, Vocês têm que determinar esta tensão alternada e esta tensão média. Tudo isto que vocês aqui fazem é só para calcular a tensão alternada e a tensão média. Ok. E atenção a outro detalhe, que nós iremos falar mais para a frente, mas já que estamos a falar nisso, neste caso, estamos a falar de tensões normais, sigma. Sim, Quando sim. passarmos para a torção, vamos ter esta mesma análise com tensões de corte. Sim, Ou vai seja, igual. vamos ter uma tensão de corte tau A e uma tensão de corte tau M. E aqui, como vocês já sabem, não as podem somar. Têm que fazer o quê? Quando têm tensões Critério de complexas, o que é potência. que têm que fazer? Aplicar os critérios de potência.
Exatamente. Utilizar um critério. Exatamente. Tem que aplicar um critério. Pode- Vem Mises ou Tresca. Muito bem. Pois, É exatamente isso. nem mais. Mais um valor. Mais um valor. Ok? Dúvidas em relação a isto? Está tudo percebido? Portanto, As dúvidas depois aparecem. Mais para a frente. portanto, em relação a este exercício, vocês têm o tal vídeo, podem ver. Em relação ao primeiro exercício, isso vai ficar provavelmente para TPC. Vocês têm uma semana para resolver e na próxima semana, na próxima quinta-feira, podemos falar sobre ele. Mas vou agora voltar ao... Não, eu ia... Sim, agora vou voltar aqui aos acetatos. Uma questão. Sim. Que exercício é que já podemos fazer desta ficha? Como? Só um e o 2. Então, e o 2? Sim. A partir do 2, portanto, o 3, o 4 inclusive, já tem tensão média diferente de zero. Isso só vamos falar na próxima aula, teórica. Ok. Portanto, basicamente o que tem que fazer é este primeiro e este número 2, que nós estamos a falar aqui, e o número 1. E este já tem essa resolução no vídeo. Vocês podem fazer também, se tiverem curiosidade, aqui neste 2, neste exercício 2, esta vida que é pretendida é de 75 mil ciclos. Vocês também podem experimentar a fazer o cálculo do momento fletor, caso a vida pretendida fosse vida infinita. É uma outra opção que vocês podem fazer. Ok? Ou seja, já seria n igual a 10 elevado a 7. Certo. Para 10 à sétima. Certo. Basicamente, quando eu falo aqui em vida finita, 75 mil ciclos, isto quer dizer obrigatoriamente vocês têm que determinar a equação da curva SN, o tal logaritmo. Porque eu quero uma vida finita, portanto está compreendida entre 10 ao cubo e 10 à sétima. Portanto estão 7,5 vezes 10 à quinta. Certo? Portanto têm que determinar a equação da curva SN com os tais pontos A e B. Estão a perceber? Para a vida infinita, não precisa de calcular esta curva. Na tal linha B que eu posso considerar aqui, se quiserem fazer o cálculo para a vida infinita, só têm que igualar a tensão alternada à tensão limite de fadiga. Ou seja, terminamos a tensão alternada, se ela for menor que a tensão limite de fadiga, já sabemos que é a vida infinita. Certo, a questão aqui é que vocês têm incógnita momento, portanto têm que resolver essa equação em ordem AM. Certo. A diferença é que vocês têm que, neste caso, para a vida finita, têm que corrigir o valor da tensão limite de fadiga. No outro caso, não têm que corrigir o valor. Mas eu tenho aqui esta resolução mais ou menos esquematizada. Estão a ver aqui os meus apontamentos? Estão? Sim. E dá para ver. Portanto, tem aqui o que eu já falei anteriormente. Depois, aqui há a tal análise do ciclo de tensões. Depois aqui têm, se eu consigo pôr isto mais para cima. Aqui tem o cálculo da tensão máxima, pela equação que nós já falámos, em função de M. Ok? Tem aqui o diâmetro do veio na parte mais pequeno, no menor diâmetro, e obtém este valor. Portanto, esta é a tensão alternada, que é igual à máxima, como nós vimos, certo? Cá está. Tensão alternada igual à tensão máxima. E dá este valor. Em função de M. Depois, tem que calcular a tensão limite de fadiga, σf, com todos os coeficientes. Ó, setor, essa tensão máxima está multiplicada ainda pelo momento.
Sim, a Coletor, nossa certo? incógnita, esta é a nossa incógnita. Ok, sim. Só vamos resolver isto na equação final de dimensionamento, Sim. Ok. certo? Portanto, depois têm que calcular a tensão limite de fadiga. Cá está, sempre as três equações, as três tensões. Tensão alternada, tensão média e tensão limite de fadiga. Neste caso, o ciclo é alternado, tensão média igual a zero. Mas estas tensões têm sempre que determinar. Tensão alternada, tensão limite de fadiga e a tensão média. Ok? Portanto, o próximo passo é calcular sempre os capas. Vocês têm que fazer sempre isto. Podem começar por aqui, podem fazê-lo mais tarde. Agora, têm sempre que determinar a tensão limite de fadiga. A partir da tensão limite da curva básica, afetam dos coeficientes e reduzem esta tensão para σf. Ok? Eu já tenho aqui os resultados obtidos para o KS, através daquelas figuras que nós vimos. O KT, portanto, o coeficiente de tamanho. E o fator de temperatura e o fator de fiabilidade. Portanto, ou seja, neste caso, a fiabilidade pretendida é 50%, portanto não tem qualquer efeito. A temperatura de serviço é uma temperatura inferior a 70, também não tem qualquer efeito na temperatura. Portanto, destes quatro, os únicos que vão ser considerados serão estes dois que têm o valor inferior a 1. Depois, o coeficiente de concentração de tensões tem que ir aos ábacos da concentração de tensões, calcular o respectivo K para flexão em veio rotativo e, portanto, submetido à flexão, veio rotativo e com uma variação de secção. Portanto, terem atenção o acidente geométrico que vocês têm. Ok? Depois, lá está, temos que, como é pretendida a vida finita, temos que definir os dois pontos, A e B, das tais coordenadas. Ok? Portanto, 90% da resistência à tração, 10 ao cubo, σf, 10 à sétima. Esta é a equação da curva SN e nós temos que determinar as constantes desta curva. O declive, M, que é negativo, portanto a inclinação é ao contrário, como nós já vimos. Pastor, Okay. Sim. o que é que o senhor tem escrito à frente Assim, do A e do B, os sigmas e tal, depois aquilo aqui é logaritmo de sigma? Logaritmo de sigma igual a menos M logaritmo de N mais B. Portanto, aqui é o declive, isto será o valor de M da nossa curva e o B é a ordenada na origem, portanto será alguns aqui. Ok? Portanto, com estes dois pontos temos duas equações, determinamos duas equações de duas incógnitas, determinamos o M, o B onde é que está aqui? Cá está a nossa curva SN. Vou tirar aqui estas anotações que eu fiz. E, portanto, obtive para as constantes da curva B 3,58, M 0,233. Portanto, estas são as duas equações. Portanto, isto é uma equação, é um logaritmo decimal, portanto, podemos logo multiplicar por 7n e por 3n. Resolvemos isto e obtemos estas constantes B e M. O B normalmente anda à volta destes valores, portanto, anda 3 e tal, 4 e tal. O M é normalmente também 0, qualquer coisa, portanto, se isto der resultados muito diferentes é porque algum erro vocês têm. Chama também a atenção para o facto de que vocês aqui nestes cálculos, em B e em M,
terem que muita atenção para não se enganarem e devem usar bastantes casas decimais. Portanto, se vocês fizerem estes cálculos com poucas casas decimais, a reta que vocês obtêm sofre algumas alterações importantes, uma vez que estamos a falar de uma escala bilogarítmica, ok? Portanto, depois vocês vão partir destes valores para calcular a tensão. E, portanto, quanto maior for a precisão destes resultados, maior vai ser a precisão da nova tensão. Portanto, o que vocês estão a fazer aqui é a correção deste valor da tensão limite de fadiga. Portanto, vocês têm esta curva, esta é a curva inicial para a tensão limite de fadiga σf. Eu não sei quanto é que dá, eu tenho isso aqui. Onde é que eu tenho isso? Não é aqui. Acho que é mais para cima. Aqui. Portanto, a mim o KT deu uma concentração de tensões de 1.6. Depois o fator de sensibilidade ao entalhe deu-me 0.8, obtive um KF de 1.48 e a tensão σf, a tensão limite de fadiga deu-me 88. Portanto, passamos de... Onde é que está? Passamos de 840, 420 para... Exato, está aqui. Portanto, passamos de 420 para 88. Atenção, limite de fadiga σf. Ok? Portanto, este valor que aqui aparece, é exatamente, ver se consigo pôr aqui, 88 megapascal. Ou seja, se vocês quiserem fazer em casa esta resolução para a vida infinita, calcular o M para a vida infinita, é com este valor que vocês têm que entrar. Tensão alternada menor ou igual que 88. E calculam qual é que é o momento defletor que pode ser aplicado para obterem uma vida infinita. Para a vida finita, ou seja, para os tais 7,5. Vou fazer aqui com alguns isto aqui. Então não consigo fazer outra reta. Consigo. Ok? Portanto, este valor aqui será para o que vocês vão determinar para 75 mil ciclos. Ok? É este novo valor que aparece aqui e que eu vou fazer o cálculo a seguir. Portanto, esta é a equação da minha curva, dada por AB, logaritmo de sigma menos 0,233, que é o valor de M, logaritmo de N mais 3,58, o valor de B. Depois, para N igual a 75 mil ciclos, entrando aqui com o N, obtenho um sigma de 275,9. Portanto, vejam bem a diferença. De 88, passamos para 276 megapascal. Isto, lá está, para a vida de 75 mil ciclos. Fizemos o cálculo, tensão alternada menor ou igual que a tensão limite de fadiga, e o valor de M foi, obtivemos 36,1 Nm. Estão a ver? Claro que para valores de para vida infinita, entrando aqui com 88, vão ter aqui o valor
muito mais pequeno. O setor consegue fazer isso também para o exercício 1, uma resolução assim parecida. Não tenho esta resolução para o exercício 1. Só tenho os dados numa folha Excel. Portanto, a questão aqui é, reparem, se nós quisermos aplicar um momento num veio qualquer, pode ser um veio de um automóvel, por exemplo, ou de uma máquina ferramenta. Se quisermos vida finita, podemos aplicar um momento de 36 Newton metro. Se for para a vida infinita, portanto, com os tais 88, o valor que nós podemos aplicar é muito inferior. E, portanto, aqui é sempre a questão, o balanço entre aquilo que nós pretendemos e a duração prevista. Sendo certo que, em muitas aplicações, interessa-nos ter componentes mais pequenos, portanto, com menor vida, em detrimento, por exemplo, do peso. Então, se nós podemos aplicar maior momento, significa que podemos aplicar mais potência e o nosso carro é mais rápido que o carro da concorrência. Embora a vida seja limitada, portanto, ao fim de 75 mil ciclos, nós temos de tirar de serviço este veio. E o outro tem vida infinita. Ok? Questões, dúvidas? Não há? Pode puxar só a resolução um bocadinho para cima, lá mais para o início, se faz favor. Deixa-me tirar aqui estas anotações que só está aqui a baralhar. Não sei onde é que é de pôr isto. Deixa-me puser aqui para baixo o que é que acontece. Bom. Mais para cima, que disse? Sim, sim. Mas assim então dá para baixo. Ver se assim consigo. Não. Ui. Onde é que quer? Só mais uma questão que eu se calhar não percebi. Aí o setor teve que, a algum momento, obter o valor de sigma F0, não? O valor de sigma F0 também tem que entrar nos cálculos. Tem que ser calculado, sim. Então, mas onde é que o setor calculou aí? É que eu então, foi isso que eu não percebi então. Eu não devo ter aqui feito isso, não deve ter passado aqui para a digitalização. O cálculo aqui está feito na folha Excel, está aqui. 420. Ou seja, é 0,5, é metade da resistência à tração. Mas isso tem que ser feito. Portanto, o cálculo dos capas, do coeficiente de concentração de tensões, coeficiente de segurança, sigma F0, tem que ser sempre determinado. Para calcular a tensão limite de fadiga. Ok? Esta. Tem que ser sempre tudo determinado. Os quatro coeficientes, a concentração de tensões, o coeficiente de segurança e o sigma F0. Isto tem que ser sempre tudo determinado. Nós na próxima aula já vamos falar do PDF onde está esta determinação do sigma F0. Mas o que está determinado é que este valor seja metade da resistência à tração. Então, nós aí usávamos metade do valor e estava a andar nesse exercício. Sim, sim. Ok. Obrigado. Mas vocês têm isso no PDF. Mais questões? Isso em PDF? Não sei, acho que é no 3. No T3. Na Okay, fadiga são 4. Há o T1, sim, T2, T3 e T4. Acho que é no T3. Está essa. No final da resolução, só a favor, mesmo no final. Aqui? É isso. Professor, uma questão. Então, o senhor está a falar em relação ao exercício 1, a força que temos aplicada no veio vai criar um momento? No caso do exercício 1, não sei se eu já posso alterar isto, já posso mudar? Sim, obrigado. O exercício 1 é este que aparece aqui. É. Portanto, tipicamente vocês têm, esta força F vai originar flexão. Certo? Mas, agora aqui a diferença é que vocês têm que calcular o diagrama dos momentos fatores ao longo de todo o veio. Ok. E quais são os pontos críticos? Será o B e o C.
Exatamente. Portanto, tem que fazer a análise em B e em C. E eles dizem que temos apoio em A e em B. Isso muda alguma coisa? Em A não é B, é D. Isto tem que ter aqui uma gralha. Isto é B. É D. É aqui. A e B? São dois apoios simples, não são, senhor? Sim, sim, sim. Apoios simples. Tipicamente são dois rolamentos. Portanto, vocês têm que começar por calcular reações nos apoios em A e em D. Ok. Calculam reações nos apoios, calculam o diagrama dos momentos fletores, Certo. o tipo de ciclo também é um ciclo alternado, uma vez que a força é estática e o vento é em rotação, portanto, aqui a parte superior está a compressão, a parte superior está a compressão, a parte inferior está a tração. Mas em cada ciclo, este ponto que nós consideremos vai ter a mesma tipologia do exercício 2. Ok. Varia entre o máximo e um mínimo, em que em valor absoluto são iguais. Portanto, também aqui é um ciclo alternado, também aqui a tensão média é igual a 0. Ok? Ok, professor. O processo é semelhante ao anterior, portanto, não é, a única diferença é que aqui vocês têm que determinar de outra maneira as tensões, têm que começar desde logo por determinar o diagrama dos momentos, mas depois a seguir o processo é exatamente o mesmo. Não muda nada. Ok. Certo? Certo. Portanto, fica para trabalho de casa, vocês tentam resolver este exercício e depois, acho que até tem aqui as soluções. Não? No Moodle tem lá a resolução, tem a solução do exercício. Tem as soluções, não é? Sim. Pois o 3 já é para tensão média diferente de 0. Ok, jovens, questões, dúvidas? Eu tenho uma, setora. Sim. Quem é que a malta com letra bonita me pode enviar o que fizeram hoje? Como? Quem é que a malta com letra bonita me pode enviar o que fizeram hoje? Ainda não percebi, estou a ouvi-lo mal. Está a ouvir mal? Estou. Está muito perto do microfone ou está muito longe? Quem é que me pode enviar o que fizeram hoje? Não sei se eu consigo enviar, depende do tamanho que tenha. O fecheiro, eu estou a gravar isto, acho que ainda estou a gravar, não sei. Mas depende do tamanho que isso tenha. Mas eu já disse que vocês têm este vídeo do exercício 2. Vocês têm esse vídeo lá no Moodle. Já no Moodle. Só cheguei agora. Então tem falta. Tá bom, depois pago um copo. Quem é que está a falar? Eu, Leandro. Ô, Leandro, você está com o microfone todo esquisito. Não sei o que é que se passa. Leandro, se quiseres eu envio-te isto. Envio-te o vídeo.